Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao ITN desta terça-feira. Olá, muito boa noite. Faltando pouco mais de 2 semanas para a votação das eleições de 2022, o ITN segue hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Até a próxima segunda-feira, os 5 candidatos de legendas com representação mínima no Congresso Nacional serão sabatinados por aqui. E hoje estamos recebendo nos estúdios da Rede ITA o candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, Pedro Cunha Lima. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, cumprimentar você, Poliane, Felipe, Arimaté e a você que nos acompanha aqui no ITN. Prazer estar aqui. Dá boa noite também a Ari, que está por aqui, né, Ari? Que vai conduzir com a gente essa sabatina. Boa noite. Nossa missão aqui na Rede ITA é contribuir para a sua escolha eleitoral. Conheça agora um breve perfil do nosso entrevistado de hoje. Tem 33 anos, é advogado e professor universitário com mestrado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Deputado federal em 2 legislaturas, presidiu a Comissão de Educação da Câmara Federal. Pedro foi eleito deputado federal em 2014 como o mais votado da Paraíba e reeleito em 2018 para o seu segundo mandato. Pedro Cunha Lima é o candidato do PSDB ao governo da Paraíba nas eleições 2022. Nossa entrevista terá duração de 20 minutos diretos. O candidato terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Rede ITA. No fim da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Então vamos já início à entrevista. Candidato, muitos especialistas políticos apontam que é saudável para a democracia que haja uma diversidade no revezamento dos cargos públicos. Aqui no nosso estado, membros da sua família, seu avô, seu pai, já governaram o estado da Paraíba, esse cargo que agora você está pleiteando. Então a minha pergunta é, de que maneira o eleitor pode enxergar na sua proposta algo diferente que não foi apresentado pela sua família anteriormente? Eu me apresento, Felipe, pelo meu trabalho, pelo trabalho que desempenho até aqui e quero que você me dê uma oportunidade avaliando essa postura. Eu busco fortalecer ideias, eu quero servir a Paraíba com aquilo que acredito. Acredito que está na hora da gente fazer acontecer um novo modelo de funcionamento. Não é porque eu sou candidato a governador agora que eu tenho criticado excessos que existem na máquina pública. Desde 2015, no primeiro ano de um primeiro mandato, que eu já não aceitei ficar com auxílio moradia. É um direito que ainda existe para deputado quando a gente sabe que o certo seria auxílio moradia existir para quem não tem onde morar. Eu fiz a renúncia da aposentadoria especial de deputado dos 513, Felipe, pouquíssimos fazem essa renúncia. Renunciei ao aumento da verba de gabinete, pude presidir a Comissão de Educação por fazer um trabalho dedicado nessa área e tenho muito gosto de imaginar a gente fazendo acontecer o governo da educação. Segundo o ranking dos políticos, no ano de 2018, fui considerado o melhor deputado do Brasil, dos 513, um trabalho de toda uma equipe. Então, eu me apresento com a minha mentalidade, com aquilo que eu quero oferecer, com as minhas ideias, com a minha postura, quero ser avaliado pelo meu trabalho. Tenho muito orgulho de ser neto do poeta Ronaldo Cunha Lima, que foi perseguido pela ditadura militar, teve que sair da Paraíba, depois volta numa campanha memorável da redemocratização. Tenho muito orgulho de ser filho de Cássio. Testemunhei meu pai a vida inteira se dedicar à vida pública com decência, integridade, trabalhando duramente para que a gente pudesse avançar em pautas importantes. Mas quero me apresentar pela postura que carrego até aqui. Tenho uma vontade enorme de também deixar a minha contribuição, é por isso que eu estou nessa jornada. Ainda dentro desse tema, qual tem sido a participação do ex-senador Cássio na sua campanha e qual será eventualmente a participação dele no eventual governo seu? Ele tem ajudado intensamente. Primeiro, a força de um pai. Eu trago aqui também um testemunho. Sempre tive um pai que, por mais Arimateia que ele não tenha estado presente no dia a dia, em razão do trabalho que ele ocupava na minha infância, mas eu trago aqui um relato muito sincero de um filho que sempre teve um pai por perto nos momentos que eu precisei. Quando a coisa aperta, eu sei que eu posso buscar um porto seguro, não apenas no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, na minha família, de modo geral. Então, ter meu pai por perto dá muita força, porque a família traz um suporte importante. Ele tem uma vasta experiência
né, e ele contribui demais, tem contribuído demais, né, no processo eleitoral e no eventual governo também, a bagagem que ele carrega. Eu gosto de consultar meu pai, nem sempre a gente concorda, é natural, né, as pessoas divergem, algumas vezes ele me convence, eu fico feliz quando eu consigo convencê-lo em alguns pontos, mas ouvi-lo faz bem. Eu sou um jovem, eu tenho uma certa rebeldia, uma certa teimosia, porque eu quero ver uma mudança mais profunda acontecendo. Com base na sua rebeldia, na Sim. sua juventude, que erros ele cometeu no governo que o senhor não repetiria? Veja, quando ele era governador, eu tinha 14 anos. Eu não estava nem acompanhando política. Eu estava na 8ª série. Então eu vejo, avaliando do hoje, né, eu vejo que existiram programas que a gente quer trazer de volta, inclusive, como é o caso do programa do pão e do leite. Trouxe o gasoduto para Campina. Ele tinha uma postura de atrair investimentos. A Alpargatas aqui em Campina só conseguiu expandir, né, a sua produtividade por conta de uma postura dele como governador. Em São Bento reduziu a alíquota do ICMS. Os erros eu deixo para os adversários falarem, né? Claro que todo mundo, em qualquer governo, tem erros e tem acertos, mas o que eu posso trazer aqui é um testemunho de alguém que se dedicou, né, por inteiro e com muito trabalho para acertar o acerto da UEPB, a Universidade Estadual, que teve uma expansão, a autonomia da Universidade Estadual, ajudava as APAES, como as APAES merecem, né, o caso aqui em Campina, enfim, né, não só ele, eu gosto de me espelhar em governos de modo geral, no Brasil inteiro. Eu vejo o que está dando certo em Minas Gerais, eu vejo o que está dando certo no Espírito Santo, eu analiso como o Ceará faz a educação, para a gente trazer modelos que funcionam para também ter na Paraíba um governo eficiente. Ô Pedro, e falando em empreendedorismo, né, a arrecadação de impostos aumentou mais do que a geração de riquezas aqui no Brasil só no ano passado. E o resultado foi um aumento aí da carga tributária que chegou ao maior nível em pelo menos 12 anos no nosso país. Eu queria que você comentasse, né, sobre as suas propostas para melhorar a relação do empresário e do Estado, que hoje anda sufocada, né? Algumas propostas objetivas, Poliane. Primeiro, a gente vai atualizar a tabela do teto do Simples, que não é atualizada desde 2006, para chegar junto do teto do Simples Nacional. Isso atende, sobretudo, o pequeno e médio empreendedor, né, para que a gente consiga dar condições de se viabilizar empreendimentos, gerando emprego, gerando renda. Todo mundo está querendo cuidar de si, sustentar a sua família através do seu trabalho. Quando a gente alivia, né, uma carga tributária, a gente facilita esse caminho. Né? Acabar com impostos, como é o caso do imposto do sol. A Paraíba é um dos 2 estados que no Nordeste cobra o imposto da geração da energia solar, que é uma vocação nossa. É uma lógica muito equivocada, porque você olha Minas Gerais, é um estado referência, né, em empreendimentos de geração de energia solar, e lá não tem o ICMS da geração de energia solar. E aqui tem. Então, quando o empreendedor vai analisar e fazer a conta para onde ele vai, é claro que ele vai para um estado que tem menos imposto. Tem vários itens e produtos que Pernambuco cobra menos imposto, Rio Grande do Norte cobra menos imposto. No caso do Rio Grande do Norte, a mineração. Aqui tem uma bitributação, quando lá não. Então, é claro que, de novo, você tem estados vizinhos que são mais competitivos do ponto de vista fiscal, né, de cobrança de imposto. A gente vai ter, né, um programa, né, Paraíba Competitiva, se aproximar do setor produtivo, dialogar, ter um conselho de desenvolvimento econômico. Existe um distanciamento hoje gigantesco. Quem produz não consegue acessar o governo porque a porta está fechada. A gente tem que abrir esse caminho para a gente se ajudar. Quando o setor produtivo cresce, o Estado cresce junto. Quando o empreendedor está lucrando mais, o governo está arrecadando mais também. A gente passa pelo agronegócio também. A gente tem hoje uma oportunidade, que são as águas do São Francisco. A gente tem vocações como a caprinocultura, que a Paraíba já foi o primeiro lugar, né, no Nordeste, e hoje está em 4º, 5º lugar. A gente produz queijos maravilhosos que o governo chega lá e com a burocracia proíbe, confisca. Eu conversei com um produtor de queijo de Itaperuá, Arimateia, e ele me disse uma frase que me impactou. Ele falou: 1000 vezes enfrentar a seca, porque é um adversário que eu consigo prever, né, que eu sei como encontrar caminhos para lidar e conviver com a seca, do que com um governo que de repente tem uma nova regra, de repente tem uma nova exigência, uma nova burocracia para me sufocar, me prender aqui. Então, né, o governo tem que ser parceiro de quem produz, não atrapalhar, sair da frente, que é o que todo empreendedor quer, para a gente ganhar competitividade econômica. A rebeldia, a juventude que o senhor recorrentemente repete, não encontra na contramão o seu vice-governador, o ex-deputado Domiciano Cabral? Na política a gente busca somar ingredientes variados,
né, ter uma composição coletiva onde cada um leve atributos. Eu sou um jovem questionador, é bom ter ao meu lado alguém que tem mais experiência, né? Porque nem só questionamento resolve. Eu gosto do questionamento porque você coloca o dedo na ferida em alguns pontos. Isso não pode ser também uma semeadura de conflito interno, não? Não, eu vejo como a diversidade, eu vejo que faz bem. Grandes universidades do mundo inteiro, inclusive, né, fazem questão de ter como critério de seleção a diversidade, porque os diferentes se somam. Então, eu carrego, né, a minha experiência, a minha visão de mundo, faço parte de uma geração, é bom ter também pessoas que têm uma bagagem maior. As universidades discutem conceitos e os governos praticam ações, é bem diferente. As universidades também praticam ações, né? Você tem nos governos, nas empresas. Então, vamos sair das universidades. Vamos agora para grandes empresas do mundo inteiro. Essas empresas também trabalham com diversidade de pessoas, porque quando você coloca os diferentes dentro de um ambiente, né, aquela mistura consegue ter caminhos, né, de soma de maneiras de enxergar as coisas. É isso que a gente quer, né? Eu não quero reunir só pessoas como eu. Eu quero reunir um coletivo plural para que a gente encontre caminhos para Paraíba. Pedro, uma das suas principais bandeiras é com relação aos excessos e aos gastos com a máquina pública. Então, sem citarmos a questão da Granja Santana, que a gente deixou bem na primeira sabatina, quais são as outras estratégias, quais outros gastos você pretende cortar dentro do governo para que a Paraíba tenha mais saúde fiscal? A Paraíba, Felipe, gastou nos últimos anos com aluguel de carro, o governo da Paraíba, mais de 200 milhões de reais. Aí você vai me dizer, Pedro, precisa de carro de serviço, isso é uma despesa necessária. É necessária, mas não precisa ser mais de 200 milhões. Eu não preciso, para cada secretário, ter um Creta, um Cerato, um 4x4, ter esse excesso, essa abundância. Se a gente cortar 20%, que seja nessa despesa, que foi o que o governo de Minas Gerais fez, eu conversei com o secretário-geral de lá, a gente está economizando aqui 40 milhões de reais. Se a gente pega 40 milhões de reais e coloca para as entidades que fazem um trabalho, né, que cumprem uma função pública, como é o caso da APAI, o Instituto dos Cegos, Casa da Criança, Casa do Menino, São Vicente de Paula, né, hospitais filantrópicos como o da FAP. Pronto, um corte de 40 milhões de reais. A FAP foi receber a visita do governador agora no ano da eleição para um convênio de 5 milhões de reais. A gente está falando de 40. Então, aluguel de carros, telefonia, gasolina, número de secretarias. A Paraíba tem mais secretaria do que o governo federal tem de ministério. Um país continental. Está na hora de fazer um corte. A gente quer enxugar essa máquina pública. Existe cabines de emprego para poder ter esse grande bloco político para atender deputado, deputada na cara de todo mundo, isso. Entregando secretaria para partido político, enfim. Então a gente quer ter um governo com austeridade, indo no detalhe. Porque esse dinheiro faz muita falta no hospital, na creche, na escola. Né? Vamos fazer um novo modelo, questionando os excessos, para poder ter mais recursos, aquilo que importa. A proposta é boa, mas aí vem a questão que a gente... Até é bom colocar para o nosso telespectador. Por que você acredita que isso nunca foi colocado em prática por nenhum governo? Eu quero fazer a minha parte, né? E busco ter essa postura na Câmara dos Deputados. Dos 513 deputados, isso não é colocado em prática. De não receber auxílio moradia, de não receber auxílio mudança, de renunciar ao aumento da verba de gabinete, de renunciar à aposentadoria especial do deputado. Quem paga a conta do meu celular sou eu, como quem está assistindo agora esse programa, cada um se vira para trabalhar e pagar a sua conta. Então essa é a minha mentalidade, eu quero fazer a minha parte, eu faço parte de uma geração que já não acha mais normal existir essa série de regalias, de privilégios, enquanto tem gente passando fome, enquanto de cada 3 crianças na Paraíba, 2 estão fora da creche porque não tem vaga, enquanto mais de 60% das nossas crianças não aprendem a ler e escrever na idade certa porque a gente ainda não tem um programa de alfabetização decente, que é o que nós vamos fazer. Então, eu não quero olhar para trás. Eu quebrei um retrovisor, estou olhando para frente e quero cumprir um papel em tudo que tiver ao meu alcance. Nessa toada da poda, as entidades da administração indireta são contadas em dezenas. O que é, na sua opinião, desprezável, desprezível, descartável e o que é privatizável na administração indireta? Eu não tenho essa resposta em definitivo agora, Arimateia, né? Algo será estudado nessa direção. A gente vai montar um time de administração para poder tomar as decisões, né, com muita responsabilidade. A gente não quer sair privatizando tudo, né, mas também não descartamos modelos. Eu não quero, né, fechar portas para caminhos e alternativas. O que eu posso garantir é o que eu já faço como deputado. Analise a postura. Minha mãe gosta de dizer que um gesto
vale mais do que 1000 palavras. Analise a minha postura até aqui. Como presidente da Comissão de Educação, eu cheguei ao ponto de cortar o café da manhã que se servia de praxe para a ida dos ministros. Quando o ministro ia para a comissão, tinha uma mania de fazer um café. Eu perguntei, de onde veio esse dinheiro? Não, o dinheiro é público. Não, então vamos cortar, porque o ministro não vai passar fome por isso, não, nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Cortamos. É uma visão de entender que o orçamento público, no instante em que quase metade ou mais da metade do Estado não tem acesso a saneamento básico, enquanto os hospitais da Paraíba não têm lençol, as pessoas têm que levar um lençol de casa, é gente passando fome, é uma educação que não acontece. Aqui, em Campinas, na Escola Severino Cabral, o esgoto passa do lado do refeitório. Então eu vejo que existe uma corrupção das prioridades, que é uma expressão usada por Cristóvão Buarque. A gente está na hora de direcionar o recurso público para aquilo que é essencial. E o senhor menciona sempre, que em suas falas, que mais de 60% das crianças na Paraíba não aprenderam a ler, a escrever na idade certa, que vai construir muitas creches assim que caso seja eleito, precisa mesmo de mais creches ou melhorar as que já tem, melhorar a questão da evasão também escolar, melhorar o ensino na Paraíba? Muito boa sua pergunta, porque a gente tem que botar para funcionar o que já existe. Na saúde, na educação, tem muita escola com infiltração, teto caindo. A gente precisa fortalecer uma rede de professores com formação. No caso da creche em específico, é nosso maior gargalo. Esse é um espaço da educação que tem que criar a vaga, não tem a vaga sequer. Quando você vai para a pré-escola, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, a discussão gira em torno da qualidade da vaga, porque a vaga, em regra, já existe. A creche, não. Essa é a maior dívida que o poder público tem, na minha visão, com aqueles que mais precisam, porque não tem sequer a vaga, mas a gente vai ter um olhar muito atento para botar para funcionar o que já existe. Não adianta sair criando novos equipamentos se aquilo que já existe não funciona como deveria. No segundo turno da eleição, se o senhor não estiver lá, com ou sem neutralidade? Estarei lá. Eu estou muito confiante e não trabalho com outra hipótese, até porque seria desprestigiar o trabalho de muita gente que está ao nosso lado, o nosso próprio trabalho. A gente foi a primeira candidatura de oposição a ter a coragem de se levantar e dizer que a Paraíba teria uma alternativa. Então, eu estou determinado e a gente vem crescendo e, graças a Deus, Deus tem abençoado bastante. Esse nosso time tem se ampliado pelo estado inteiro. Estaremos no segundo turno para vencer uma disputa e, a partir do ano que vem, fazer um trabalho melhor pelo nosso estado. Pedro, outra promessa de campanha é a criação da Delegacia da Saúde para controlar todos os gastos da saúde. Como é que ela funcionaria e qual a finalidade desse projeto? A finalidade é fechar a torneira, sabendo que, infelizmente, na nossa história recente, um dos maiores escândalos foi justamente desviando dinheiro da saúde pública. Todos os contratos, todo o dinheiro, todo centavo público que for direcionado para a saúde passa por uma estrutura de fiscalização com delegado, auditores, para botar uma lupa em cada recurso que tivesse sido destinado para essa área. Já existe delegacia para combater a corrupção, a gente vai ter um cuidado redobrado na saúde pela história recente e pelo volume de recursos que é destinado para essa função. Uma das prioridades do governo, naturalmente, é não deixar roubar. Como nesse campo do enxugamento da máquina administrativa, o senhor vai lidar com prestadores de serviços? A gente quer fortalecer carreiras, e todos que puderem fazer parte das carreiras da carreira do Estado, a gente vai fortalecer, porque é um bom caminho para fazer gestão de pessoas. Agora, claro que o Estado precisa de prestadores de serviço, aquele que realmente é necessário, que existe um ofício, uma função a ser prestada. Então, na verdade, a gente quer dar eficiência e otimizar esses recursos humanos. E é até interessante a gente pensar sobre isso, Ari, nessa sua pergunta, porque muitas vezes fica naquela questão do concurso público. Hoje você avalia que é necessário ter concurso público na Paraíba e para quais áreas? Fundamental, uma das mais urgentes, Felipe, segurança pública. A Paraíba hoje tem um efetivo na ativa da Polícia Militar menor do que tinha em 2011. É claro que a gente não vai conseguir combater a criminalidade como a gente precisa. Então, fazer concurso para as forças de segurança, isso será feito com a maior velocidade possível pela realidade posta. Fazer concurso para as áreas de saúde e educação também
se faz necessário para a gente fortalecer carreiras e ter um Estado prestando os seus serviços como ele deve. Você acha que o eleitorado, a maioria do eleitorado, está assimilando o fato de o senhor estar lidando na campanha com 2 presidenciáveis simultaneamente? Eu vejo que, na verdade, o eleitorado, o cidadão, ele está querendo uma nova postura. Ele está querendo acreditar... Apoiadores da nova postura? Apoiadores da nova postura, veja, eu estou recebendo o apoio do PDT. E o meu partido tem a vice na chapa de Simone. Então, os 2 partidos estão comigo. Eu vou receber o candidato Ciro Gomes, que é uma referência para mim na educação, mas tenho dito, meu voto é em Simone Tebet. Então, existe algo que está acima, né, desse jogo eleitoral, que é a história e a postura que cada um carrega dentro, né, de posições já afirmadas, né, de momentos em que cada um busca mostrar quem se é. Então, eu vejo que o eleitorado está buscando essa postura de cada um. E a gente agradece a sua participação aqui no ITN. Você tem 1 minuto aí para as considerações finais. Eu que agradeço. A gente está num processo bastante intenso. Tenho buscado dedicar o meu melhor, me apresentar, dizer aquilo que pude fazer até aqui. E nossa intenção de servir melhor a Paraíba. Eleito governador, eu sei que eu não vou conseguir resolver tudo do dia para a noite. São muitos os desafios. Não se consegue fazer tudo em 4 anos. Mas dá para fazer melhor, dá para ter um governo mais eficiente, mais dinâmico, inovador, que tenha a coragem e a atitude de enfrentar um modelo do passado. Está na hora do governador questionar espaços de desperdício que estão fora de lugar. Tem um sonho de fazer um programa de alfabetização na idade certa acontecendo no nosso estado, um programa, né, para cuidar das mães gestantes, enfim. Acompanhe essa caminhada, peço o seu voto, a sua confiança no 45, o nosso senador Efraim no 444. Muito obrigado. Pedro, mais uma vez, obrigado pela participação, viu? Ari, a gente se encontra daqui a pouco novamente por aqui.